e é com muita alegria que eu irei fazer o primeiro vídeo de review aqui no canal. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilha para que esse vídeo seja divulgado e mais gente venha conhecer o material e o canal, certo? Bom, gente, esse livro aqui, ele está em lançamento, tá? É um box, né, de 6 volumes de comentários bíblicos de William Barclay, tá? É comentário bíblico de estudo diário, tá? Então não é aqueles comentários bem com muitas páginas, tá? E aqui a gente vai ler um pouquinho sobre ele, certo? Antes, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Quase meio século, a série de comentários bíblicos de estudo diário acompanha milhões de leitores na devoção pessoal e na pesquisa acadêmica. Nessa edição, revista atualizada de 6 volumes, se dedicam a comentar todos os evangelhos e tornam a erudição luminosa. Barclay acessível a uma nova geração, notas claras, referências históricas pouco conhecidas e linguagem acessível convidam indivíduos e grupos a descobrir página a página duradoura revelação da mensagem do Evangelho para a vida cotidiana. Que fala um pouquinho sobre William Barclay. Então esse livro aqui, gente, esse box, ele é em capa dura, tá? Todos os livros, eles são em capa duras, hoje eu vou mostrar para vocês. As editoras é a Academia Cristã e a Edifique Editora. O autor é William Barclay. A categoria do livro são, comentários bíblicos. O acabamento, então, é em capa dura. A medida do livro é 16 por 23. E a quantidade de páginas são 2.392 páginas, pesando aí 3.580 gramas. Para vocês o de Mateus agora, volume 1, tá? E nesse volume tem 467 páginas. Então aqui eu já assinei aqui, já fiz tudo o que tinha que fazer. Aqui vai falar um pouquinho sobre a história de William Barclay. A data dele, né, olha, o nascimento dele foi de 1907 e ele veio a falecer em 1978. Como que ele é por dentro. A folha, ela é amarelada, tá? Eu esqueci de passar para vocês. Vamos lá. Comentário bíblico, estudo diário, Evangelho de Mateus, volume 1. Aqui tem a segunda coisa e tal. Aqui, Editora Acadêmica Cristã e a Edifique, em parceria com a Ebenezer. Está escrito: a mão de Cristo é poderosa para sustentar o universo das estrelas e suave para secar as lágrimas de nosso rosto. William Barclay. Sumário. A gente começa aqui com o prefácio da série, por nome de Barclay. Introdução geral, William Barclay. Prefácio geral de Jonathan Drane. Prefácio da editora, por Linda Foster. Introdução, por John Drane. A apresentação, por Leonardo Andrene. Guia prático de leitura deste livro, por Leandro Andrade. A transliteração dos termos gregos. Observações importantes e transliteração dos termos hebraicos. A primeira aqui, a gente vai ver aqui a introdução do Evangelho de Mateus, que começa já na página 35. Evangelhos sinópticos, o primeiro evangelho, melhorias no texto de Marcos, o ensinamento de Jesus, o lugar de Mateus na tradição do evangelho, Mateus, o coletor de impostos, e o evangelho dos judeus. Antes aqui, eu não lembro se eu li essa parte. Eu li, né? Eu acredito. Introdução ao Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 1, aí a gente vai falar aqui sobre a linhagem, os 3 estágios, a realização dos sonhos das pessoas, não os justos, mas os pecadores, a continuação, a entrada do Salvador no mundo, o nascimento. Vai falar mais sobre o livro de Mateus em geral, que a gente já conhece, mas aí são divididos em capítulos, olha, tá vendo? Capítulo 5, pra gente não se perder, que aí vai indo, ó, Mateus, capítulo 7, aí vai falando sobre tudo bonitinho aqui, aí no final, notas. Então, prefácio da série, certo? Meu pai sempre nutre um grande amor pela língua inglesa, por sua literatura. Quem escreveu isso foi deixa eu ver, o prefácio da série, por Warren Barclay, provavelmente é o filho dele, né? Então, meu pai sempre nutre um grande amor pela língua inglesa e por sua literatura. Como aluno na Universidade de Glasgow, ele ganhou um prêmio no curso de inglês. E não tenho dúvidas de que poderia ter se tornado um professor de inglês em vez de ter lecionado teologia e crítica bíblica. Aí vai indo, tá? Em uma área anterior à informática, e aí vai indo.
William Barclay. Ai, que escreveu isso aqui foi o William mesmo, tá? E aí a gente vai indo, pra vocês conhecerem. Prefácio da editora, introdução. E aí eu vou ler um pouquinho sobre o comentário em si, tá bom? Guia prático do livro, guia prático de leitura deste livro. Como que é, olha só, a transliteração, como falou lá na frente, letra cursiva. Aí uncial e depois a cursiva, certo? A transliteração dos termos. Aqui mais um pouquinho. Depois a gente já entra na introdução ao Evangelho de Mateus. Aí vai falar aqui sobre os evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas são geralmente conhecidos como os evangelhos sinóticos. Sinóticos vêm de duas palavras gregas que explicam ver juntos, que significam ver juntos, e literalmente querem dizer ser capazes de serem vistos juntos. A razão desse nome é a seguinte: cada um desses três evangelhos relata os mesmos eventos na vida de Jesus. Em cada um há acréscimos e omissões, mas falando de maneira geral, seu material e sua disposição são os mesmos. Portanto, é possível colocá-los em colunas paralelas e assim comparar um com o outro. Quando isso é feito, fica bastante claro que existe a relação mais próxima possível entre eles. Se, por exemplo, acompanharmos a história da alimentação de 5.000, Mateus 14, versículo 12 ao 21, Marcos capítulo 6, do 30 ao 44 e Lucas 9, do 10 ao 17, encontraremos exatamente a mesma história contada quase exatamente com as mesmas palavras. Outro exemplo é a história da cura do paralítico. Aí aqui fala de Mateus 9, do 1 ao 8, Marcos 2, do 1 ao 12 e Lucas 5, do 17 ao 26. Esses três relatos são tão semelhantes que até mesmo uma pequena observação explicativa. Ele então disse ao paralítico, ocorre em todos os três como uma explicação exatamente no mesmo lugar. A correspondência entre os três evangelhos é tão próxima que somos obrigados a chegar à conclusão de que todos os três extraem seu material de uma fonte comum ou que os dois deles devem basear no terceiro. E aí vai indo. Aí o primeiro evangelho, ele tá falando aqui, deixa eu ver como que tá aí pra vocês, se dá pra vocês lerem, tá muito longe, né? Aqui. O primeiro evangelho, quando examinamos o problema mais de perto, vemos que há todas as razões para acreditar que Marcos deve ter sido o primeiro dos evangelhos a ser escrito, e que os outros dois, Mateus e Lucas, usam Marcos como base. E aí vai indo, tá? Aí a gente vai mais adiante. Ensinamentos de Jesus. E tal, vamos para o livro em si. Tá? Aqui está o Evangelho de Mateus, volume 1. Capítulo 1 vai falar sobre a linhagem e tem também já o versículo inserido aqui, tá bom? Versículo e tal, deixa eu ver. E aqui eu acredito que já começa o texto. Aqui, ó, pode parecer ao leitor moderno que Mateus escolheu uma maneira extraordinária de começar o seu evangelho e pode parecer assustador apresentar logo de início uma longa lista de nomes a percorrer. Para um judeu, porém, essa era a maneira mais natural, mais interessante e, de fato, a mais essencial de começar a história da vida de qualquer homem. Então, para os judeus, né, seria importante já começar com a linhagem. Para você conhecer a história de uma pessoa, se começa aí primeiro pela linhagem. Os judeus tinham um grande interesse por genealogias. Mateus chama isso de livro de gerações, Biblos Genesios. De Jesus Cristo, quer dizer. Para os judeus era uma frase comum e significa o registro de linhagens de um homem, com algumas frases explicativas onde tal comentário fosse necessário. No Antigo Testamento, frequentemente, encontramos listas de gerações de homens famosos. Aqui mostra o exemplo de Gênesis, capítulo 5, versículo 1 ao 10, depois capítulo 1, do 11 ao 10, e depois do 11 ao 27. Quando Joséfo, o grande historiador judeu, escreveu a sua autobiografia, começou com a sua própria genealogia, que ele nos diz encontrou nos registros públicos. E aí vai indo. Os três estágios. Vamos lá, realizações dos sonhos das pessoas. Não os justos, mas os pecadores. E aí já começa aqui, ó. Aqui também vamos fazer, tem mais uma continuação aqui. De longe, a coisa mais incrível sobre essa linhagem são os nomes das mulheres que nela aparecem. Não é normal encontrar nomes de mulheres em genealogias judaicas. As mulheres não tinham direitos legais. Não eram consideradas pessoas e sim coisas. Eram apenas posses de seu pai ou de seu marido e pertenciam, portanto, a ele para fazer o que ele quisesse. Na forma regular de oração matinal, o judeu agradecia a Deus por não tê-lo feito gentil, escravo ou mulher. A própria existência desses nomes em qualquer linhagem é um fenômeno surpreendente e extraordinário. Vice? Então a gente indo mais adiante, tempo de teste, a gente vai falar aqui. Mateus, capítulo 4, a tentação de Cristo, né? Lá no monte. E aí tá. Aí aqui tem o texto bíblico. Vai falar do 1 até o 11, né? Perícope. Como vocês podem ver, aqui deu a continuação, né? Do capítulo 11, ou do capítulo 4, do 1 ao 11. Aqui a continuação ainda. O ataque do tentador. E aqui já vai ver que o comentário ele é por Perícope, o filho
de Deus sai. Mas antes aqui, olha, vamos falar sobre a tentação, as tentações de Cristo, um pouquinho no comentário, só pra gente ter uma ideia. E depois aqui a gente vai passando mais adiante, tá? Há uma coisa que devemos observar cuidadosamente logo no início do nosso estudo sobre a tentação de Jesus. O significado da palavra tentação. A palavra grega é perlazim. Gente, eu não sei falar grego não, tá? Em português, a palavra tentação tem um significado uniforme e consistentemente ruim. Sempre significa seduzir as pessoas a fazer o mal, procurar induzi-las a pecar, tentar persuadi-las a seguir o caminho errado. Mas peirazeim tem um elemento bem diferente em seu significado. Denota testar muito mais do que testar em nosso sentido da palavra. Uma das grandes histórias do Antigo Testamento é sobre como Abraão escapou por pouco de sacrificar o seu único filho, Isaque. Ela começa assim: e aconteceu depois dessas coisas que Deus tentou a Abraão. Gênesis 22, capítulo 1. Muito claramente, a palavra tentar não pode significar procurar seduzir para o mal. É impensável que Deus tente fazer de alguém um malfeitor. Mas o sentido fica bem claro quando tente fazer de alguém um malfeitor. Ah, tá, eu tô repetindo aqui, ó. Mas fica bem claro que quando entendemos que isso significa, depois dessas coisas, Deus tentou Abraão, chegará a hora de um teste supremo de lealdade de Abraão. Assim como um metal deve ser testado antes de que possa ser usado por qualquer propósito útil, as pessoas devem ser testadas antes que Deus possa usá-las para os seus propósitos. Os judeus tinham um ditado: o mais santificado, bendito seja o seu nome. Não eleva um nome de dignidade até que ele primeiro tenha provado e examinado. E ele resiste à tentação, então ele o eleva à dignidade. E aí vai indo, tá? A história sagrada. Vamos para o próximo livro. O próximo livro, então, é de Mateus, né? Mateus, volume 2. Ele conta aí com 464 páginas. Então, o primeiro tem 464 e esse aqui também. 464 páginas. Se eu não anotei errado, né? Se eu não dupliquei, mas é isso mesmo. Tá? Então, indo mais adiante. Aqui está, gente. E aqui já vai falar, né, no sumário, né? Já vai começar aqui esse livro de Mateus, capítulo 11. Por diante. Tá? 27, uma coisa 27. Prefácio da série, que está repetindo o que estava escrito lá no primeiro livro. A gente viu, tá? Prefácio geral. Eles já podiam cortar, né, essa parte, né? Mas, enfim. Introdução. Que está repetindo também. E aí, Mateus, volume 2. Mateus, capítulo 11. Mateus 11 é um capítulo em que Jesus fala o tempo todo, à medida que ele fala com pessoas diferentes sobre coisas diferentes. Ouvimos o tom de sua voz variar e mudar. Será do maior interesse observar, um por os 6 tons de voz de Jesus. Interessante, ó, os seis tons da voz de Jesus. Aí tem o tom de confiança, que a gente vai ver em Mateus 11, do 1 ao 6. Tem tudo isso aqui explicando. Depois tem o tom da admiração, Mateus 11, do 7 ao 11. Depois tem a violência e o reino, Mateus 11, do 12 ao 15. Tom da repreensão dolorosa, do Mateus 11, do 11 ao 19. O tom de condenação desolada, Mateus 11, do 20 ao 24. Tom de autoridade, Mateus 11, do 25 ao 27. Tom de compaixão, Mateus 11, 28 ao 30. E aí a gente já vai para Mateus 12, crise. Você viu aqui que em Mateus 12 não tem aqui o versículo, né? Mas aí eles colocaram aqui, inseriram aqui, ó. Tá vendo? Não segue aquele padrão, né? No capítulo 12 de Mateus, vemos a história de uma série de eventos cruciais da vida de Jesus, assim como em nossas próprias vidas. Existem momentos, épocas, eventos decisivos nos quais toda a nossa existência se apoia. Este capítulo nos apresenta a história de um tal período da vida de Jesus. Nele vemos os líderes religiosos judeus ortodoxos de então chegando a uma decisão final em relação a Jesus. E essa decisão foi a rejeição. Não era apenas uma rejeição no sentido de que eles não queriam nada com ele. Era uma rejeição no sentido de que chegaram à conclusão de que nada menos que a sua completa eliminação seria suficiente. Neste capítulo, testemunhamos os primeiros passos definitivos que, inevitavelmente, levariam à crucificação. Os personagens são claramente apresentados diante de nós. De um lado, temos os escribas e fariseus, representando as visões religiosas ortodoxas. Podemos observar 4 estágios em sua crescente hostilidade em relação a Jesus. No versículos 1 ao 8, encontramos a história dos discípulos colhendo espigas no dia de sábado, o que reflete uma suspeita crescente. Os escribas e fariseus ficaram cada vez mais desconfiados de um mestre que aparentemente permitia que os seus seguidores descumprissem, ou desconsiderassem, né, no caso, as leis minuciosas do sábado. Tais ações foram vistas como um perigoso precedente que precisava ser abordado. E aí vai indo, pessoas, tá bom? Então aí a gente já dá pra vocês terem mais ou menos uma noção, né, de como que é esses livros aqui, né? O próximo livro a gente vai pro livro de Mateus, certo? No livro de Mateus não, gente, livro de Marcos, O livro de Marcos tem 424 páginas, tá? Então todas eu assino, sou de colocar valor também,
Eu acho que o valor eu coloquei no último, no primeiro livro. Acho que vocês até viram, né? Eu falo o valor no final, mas... Introdução ao... eu nem mostrei aqui pra vocês direitinho, né? Vamos lá. Evangelho de Marcos, aqui mostra a mesma frase, né? Que eu li lá no primeiro livro. Sumário, introdução ao Evangelho de Marcos. Então aqui vai falar sobre os evangelhos sinóticos, procedimento dos evangelhos, Marcos, o autor do evangelho, fontes de informações de Marcos, o final perdido, as características do evangelho de Marcos, o evangelho essencial. E aí no capítulo 1 começa o começo da história, e aí vai indo, certo? Introdução ao evangelho de Marcos, o evangelho sinóticos. Depois, se vocês quiserem, eu posso estar fazendo um vídeo, se vocês quiserem, coloquem aí nos comentários qual o comentário que você gostaria que eu lesse, né? Qual capítulo, qual versículo do livro aqui de William Van Clark, tá bom? Então aqui os evangelhos sinóticos, os primeiros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos. Aqui é quase a mesma coisa, é a mesma coisa que tem escrito nos outros, tá? Final perdido. Há um ponto muito interessante sobre o evangelho de Marcos. Em sua edição original, ele termina em Marcos 16:8. Sabemos disso por duas razões. Primeiro, os versículos posteriores, Marcos 16:9-20, não estão presentes em nenhum dos grandes manuscritos antigos. Apenas manuscritos posteriores inferiores os contém. Segundo, os estilos do grego é tão diferente que esses versículos e o restante do evangelho não podem ter sido escritos da mesma pessoa. Mas o evangelho talvez não tivesse o objetivo de terminar em Marcos 16:8. O que aconteceu então? Pode ser que Marcos tenha morrido, talvez até tenha sofrido o martírio, antes de poder completar o seu evangelho. É mais provável que, em determinado momento, apenas uma cópia do evangelho tenha sobrevivido e que a última parte do rolo em que estava escrito tenha sido arrancado. Houve um tempo em que a igreja não usava muito o texto de Marcos, preferindo Mateus e Lucas. É bem possível que o evangelho de Marcos tenha sido tão negligenciado que todas as cópias, exceto uma versão com partes falantes, tenham se perdido. Se isso for verdade, ficamos a um passo de perder o evangelho, que, de muitas maneiras, é o mais importante de todos. As características do evangelho de Marcos, certo? Evangelho essencial. Não seria injusto chamar Marcos de o evangelho essencial. Faremos bem em estudar com cuidado e carinho o evangelho mais antigo que possuímos, o evangelho onde ouvimos novamente a pregação do próprio Pedro. E aí a gente já entra em Marcos capítulo 1. Aí aqui já tem o texto bíblico, que vai estar falando de Marcos do 1 ao 4, versículo 4. Marcos começa... vamos ler aqui, só pra gente ter mais ou menos uma noção do texto bíblico, né? Do que tá dizendo, para fazer um pouquinho de sentido o texto bíblico. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí envio diante de tua face, clama no deserto, diante da tua face... desculpa, gente, vamos lá de novo. Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o que preparará o teu caminho. Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Marcos começa a história de Jesus bem antes. Ele não começa com o nascimento de Jesus, nem com o de João Batista no deserto. Ele começa com os sonhos que os profetas tiveram há muito tempo. Ou seja, tudo começa há muito, muito tempo antes na mente de Deus. Os estoicos foram fortes crentes no plano ordenado de Deus. As coisas que Deus são cheias de perspectivas. Todas as coisas fluem do céu, disse Marco Aurélio. Há certas coisas que podemos aprender aqui. Primeiro foi dito que os pensamentos da juventude são longos pensamentos, e os pensamentos de Deus também são. Deus é caracteristicamente um Deus que está trabalhando em seus propósitos. A história não é um caleidoscópio aleatório de eventos desconexos. É um processo dirigido pelo Deus que vê o fim no começo. 2. Estamos dentro do nosso processo. Estamos dentro, desse processo, e por causa disso podemos ajudar ou atrapalhar. Em certo sentido, é uma grande honra ajudar em um grande processo, assim como é um privilégio contemplar o objetivo final. A vida seria muito diferente se, em vez de ansiar alguns objetivos distantes e atualmente inalcançável, fizéssemos tudo o que pudéssemos para cumprir ao máximo esse objetivo. E aí vai indo, tá? Gente, enquanto nas câmeras e minha primeira gravação, eu tô um pouquinho nervosa, então tô gaguejando muito, viu? Já gaguejava, mas agora tô gaguejando demais. No livro de Lucas, só tem um volume, né? E ele tem aí 368 páginas, tá? Então, assinei. Então, por isso falta 3 livros, tá? Aquela frase, sumário, a introdução ao Evangelho de Lucas, tá? E a gente vai indo. Introdução ao livro de Lucas, né? Ao Evangelho de Lucas. Um adorável livro e seu autor. Segundo Lucas, foi chamado de Lucas o mais lindo do mundo. Quando uma vez um americano lhe perguntou se ele poderia recomendar uma boa biografia de Cristo, o teólogo James Dane respondeu: você já experimentou ler o que Lucas escreveu? Há uma lenda de que Lucas era um pintor habilidoso. Existe até hoje uma pintura de Maria em uma catedral espanhola
que supostamente foi feita por ele. Certamente ele tinha um olho para cada coisa vividas. Não seria muito errado dizer que o terceiro evangelho é a melhor vida de Cristo já escrita. A tradição sempre acreditou que Lucas era o autor e não precisamos ter esculpido em aceitar essa tradição. No mundo antigo, era comum associar livro a nomes famosos. Ninguém achava isso errado, mas Lucas nunca foi uma das figuras famosas da igreja primitiva. Se ele não tivesse escrito o evangelho, ninguém o teria anexado ao seu nome. E aí vai indo. Certo? O Evangelho de Lucas, capítulo 1, vai mostrar aí uma perícope, né, de Lucas, capítulo 1, do 1 ao 4. A introdução de Lucas é a única nos 3 primeiros evangelhos, porque é o único lugar em que o autor sobe ao palco e usa o pronome eu. Há 3 coisas a serem observadas nessa passagem. Primeira é a melhor parte do grego no Novo Testamento. Lucas usa aqui a mesma forma de introdução que todos os grandes historiadores gregos usaram. E aí vai indo. Então, se vocês quiserem dar uma lidinha, um pouco aqui, fica levantei, certo? Vou passar mais um pouquinho para vocês darem uma lidinha. Aqui tem muita coisa, gente. De verdade, eu gostei muito desses livros, viu? Dá pra gente fazer uma bela pesquisa aí, entender bastante, de forma resumida, tá? Agora vamos para o penúltimo livro, que é o livro O Evangelho de João, volume 1. E no volume 1, a gente conta aí com 304 páginas. Tá? Tô abrindo aqui tudo para vocês verem. Introdução de João, o Evangelho do Olho de Águia, o Evangelho que é diferente, o conhecimento especial de João, a circunstância em que João escreveu, o surgimento das heresias, a humanidade de Jesus, a divindade de Jesus, o autor do 4º Evangelho, o discípulo amado, a produção da igreja, o autor do Evangelho, o precioso Evangelho. E aí a gente já entra no capítulo 1, que é por perícope, né? Que é capítulo 1, versículo do 1 ao 18. E aí depois, vai dar aquela introdução geral, e aí depois vai falar em perícodos assim, do 1 ao 2, depois capítulo 1, versículo 3, vai comentar só isso, depois vai comentar só o versículo 4, continuação do versículo 4, depois vai comentar sobre o versículo 5, aí depois do 6 ao 8 vai comentar, depois vai comentar só o 9, né, o versículo 9 separadamente. Então tem muita coisa aí pra gente dar uma olhadinha aí, olha. O Evangelho do Olho de Águia, para muitos cristãos, o Evangelho segundo João, é o livro mais precioso do Novo Testamento. É o livro na qual, acima de tudo, eles alimentam suas mentes, nutrem os seus corações, no qual descansam suas almas. Muitas vezes, em vitrais e similares, os escritores do Evangelho são representados em símbolos pelas figuras dos 4 animais que escritos em Apocalipse, viu ao redor do trono, e aí vai indo, tá? Introdução, a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus, o discípulo amado, o Evangelho de Jesus, e aí aqui entra já no capítulo 1, tá? E aí já a palavra se tornou carne, o primeiro capítulo dos 4 evangelhos, tá? O texto judaico, se vocês quiserem dar pausa aí no vídeo para dar uma tirar print, tá? E aí a gente já vai para o último livro, que é o 2º volume do livro de João. O 2º volume a gente conta aí com 268 páginas, tá? Já tem menos do que o volume 1. No total desse box, gente, eu gastei R$ 363,99, tá? Comprei em pré-venda na livraria Veneza. Então chegou um dia antes de venderem aí um livro para toda a galera aí. Uns 2 dias antes, na verdade. Sumário. Tá? Prefácio. Aí aqui já vai contar já com João, do capítulo 7 até o último capítulo, que é o capítulo 21. Tá? E aí prefácio da série, que é o mesmo. Tá repetindo. Aí aqui aqui ainda repete. Introdução. E a partir daqui que não repete mais. Então aqui já vai falando no capítulo 7, né? Texto bíblico. E aí aqui já é o texto bíblico, e aqui já começa já com a explicação. Os escribas e fariseus tentavam, acusavam Jesus de forma a desacreditá-lo. E aí vai indo, tá? Miséria e piedade, explicação e o texto. Certo, pessoas? Então este é mais um review não, o primeiro review de muitos que virão aí no canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa review, desculpa aí pelas gaguejeiras, por eu ter gaguejado aí na hora da leitura. Mas no comecinho, eu sempre fui ruim, gente, de leitura. Misericórdia, eu acho que eu tenho um probleminha de... Na hora que eu dei muito, não era nem pra gaguejar. Mas, enfim, eu não gaguejo no pensamento, mas quando eu coloco pra fora, eu começo a gaguejar. Alguém sabe qual é o meu problema? Eu não sei, mas mesmo assim eu tô aqui fazendo aí os vídeos, tá bom, gente? Se você, então, não é inscrito ainda no canal, eu já peço pra vocês, se inscreva, ative as notificações, pra vocês não estarem perdendo nenhum vídeo que eu vou postando aí pra vocês, tá bom? Se vocês quiserem que eu leia aí algum versículo aí do comentário, vocês colocam aí que a gente aí vai dando uma lidinha. Tá bom, meus queridos? Então, muito obrigada por ter assistido o vídeo até agora. Tem muito vídeo aí pra vocês verem, gente. Como vocês viram aí, vocês aguentaram firme e forte. Muito obrigada, se inscreva no canal, ativa as notificações, compartilha pra gente estar aí podendo crescer ainda mais
rumo aos 1000 inscritos, certo, galera? Então, tchauzinho, Deus abençoe e tchau!